Estou honrado, né? Para mim foi um desafio muito grande esse convite, né? Eu acho que o corpo administrativo, ao convidar, teve um momento de desequilíbrio, né? E quando eu fui convidado, né? Eu acho que eu tive um momento de insanidade em aceitar, né? Mas estamos aqui para tratar deste tema, que é um tema desafiador, daí porque eu realmente resolvi aceitar, né? Eu tenho várias questões que eu vou trazer para vocês. Eu vou começar com uma abordagem sobre a educação para desembocar nas questões teológicas propriamente ditas, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de tratar do lugar da educação na vida dos povos, na vida do ser humano como tal. Eu gostaria de começar com Kant, um filósofo alemão que deu vários anos um curso de pedagogia que saiu publicado depois, já postumamente, e existe a tradução em português pela UNIMEP desse livrinho de pedagogia. Mas nesse livrinho, Kant diz uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz que a potencialidade do ser humano só se desabrocha com a educação. Ou seja, o ser humano se torna ser humano educando-se. Porque a convivência do bebê, a convivência da criança, ela não se desabrocha sozinha. Ela depende da cultura. Depende de que haja um processo de intercâmbio de informações e de passagem, transmissão de aspectos culturais para que o ser humano venha à tona. Então, Kant nos diz que a antropogênese do ser humano depende da educação. Isso quer dizer que a educação faz parte da essência do modo de ser humano. Este ponto ele é muito importante e vários povos tiveram a felicidade de reconhecer a importância disso muito cedo. Há povos, e eu elenquei várias expressões de valorização da educação, da vida do país. Eu não vou ler para vocês porque são muitas, não é? Mas vou ler para duas. A de um presidente dos Estados Unidos que diz que todo o progresso americano, todos os avanços da civilização americana se deve às escolas e às universidades. Outro, o príncipe Hirohito do Japão, quando esteve no Brasil na primeira metade do século XX, ele trouxe estatísticas estarrecedoras para nós. Ele disse que no Japão 99,5% das pessoas em idade escolar estavam sendo escolarizadas, ou seja, praticamente não havia gente fora da escola e o analfabetismo quase reduzido a zero. Bom, eu poderia multiplicar muito, né, essas afirmações. No Brasil nós tivemos várias pessoas, né, que advertiram que a pátria se faz com livros. Por exemplo, Monteiro Lobato diz que um país se faz com homens e livros. Miguel Couto, em 1927, fez uma palestra, né, dizendo que o grande problema nacional era a educação. Esse é o grande problema nacional. E ele propôs ali a criação do Ministério da Educação. Rui Barbosa, idem. Então, a quantidade de pessoas que reconhecem que a educação é essencial ao ser humano como pessoa e essencial ao país, são muitos esses testemunhos. Agora, no Brasil, nós temos um problema, um déficit educacional caríssimo. O nosso déficit educacional é caríssimo para o país. E eu vou dizer para vocês que nós não começamos bem.
nós não começamos bem, porque nós sofremos um tipo de colonialismo predador e obscurantista. Eu sei que há fatores positivos também no processo de educação em Portugal, mas no geral, eu com muita dor sou obrigado a dizer que esse colonialismo foi predador e obscurantista. A educação na colônia foi entregue aos jesuítas. Os jesuítas, que a maior parte deles ainda viviam a época tridentina, o Concílio de Trento, tinha uma mentalidade do Concílio de Trento e ainda uma mentalidade contra-reformista. Eles fizeram um trabalho digno e a parte mais bonita deles é justamente o trabalho com os indígenas. É onde nós podemos louvar o trabalho educacional, o maior trabalho educacional dos jesuítas, principalmente nos 2 primeiros séculos, são com os indígenas. Depois, no século, final do século XVII, começo do século XVIII, já começa um trabalho também na escolaridade da população, mas sempre atendendo mais à aristocracia. Então, o nosso começo de educação foi já deficitário. É sintomático que nós tivemos a nossa primeira real universidade somente em 1934. A Universidade de São Paulo foi a primeira real universidade que o Brasil teve, somente em 1934. 3 anos depois aparece a Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. Isso levou, por exemplo, no século XIX, 2 alemães, Spitz e Martius, que eram antropólogos, viajaram pelo Brasil, fazerem um diagnóstico por que no Brasil não havia nenhuma universidade. E o diagnóstico dele foi muito simples: medo. A colônia, a metrópole tinha medo que o Brasil formasse cabeças independentes, que houvesse a independência. Como o Brasil já era economicamente mesmo mais forte que Portugal, poderia até inverter a situação. Então, o medo da metrópole de educar a colônia. Então, isso fez com que realmente o Brasil acumulasse ideias. Isso não foi comum na América do Sul. A primeira tentativa de universidade no Brasil vem de 1583, com o Colégio da Bahia, onde alguns jesuítas propuseram criar lá a primeira universidade do Brasil. Mas outros jesuítas e os jesuítas da metrópole trabalharam junto ao Papa, ao Vaticano, que dependia da aprovação do Papa, que o Papa não aprovasse a criação da universidade no Brasil. E o Papa ouviu os clamores da metrópole e não aprovou a criação da universidade. Interessante é que ele aprovou a universidade para a América do Sul quase toda, menos para o Brasil. Santo Domingo, por exemplo, teve uma universidade aprovada em 1538. A Universidade de Lima, Peru, foi criada em 1551. A Universidade do México também, 1551. A Universidade de Quito, 1586. A Universidade de Santa Fé de Bogotá, 1580. A Universidade do Sul, 1587. Brasil, 1934. Todas as tentativas de universidade fracassaram e foram dezenas e dezenas. Vocês não imaginam quantos projetos de universidade enfrentavam obstáculos de toda sorte. E chegamos atrasados. Além do mais, a educação até o século XIX era uma educação para a aristocracia, ou seja, para os bem-nascidos. Os nossos
estudantes queriam fazer universidade iam para a Europa, França, principalmente Portugal, Coimbra. Coimbra formou muitos bacharéis aqui do Brasil, né? Advogados, médicos, eram formados em Coimbra. De lá herdamos a malfadada e a atrasada prática do trote. Isso veio de Coimbra. Entretanto, apesar desse atraso, desse déficit educacional pesadíssimo que nós carregamos, eu reconheço que nos últimos 60 anos tem sido feito algum esforço e demos um salto qualitativo bastante grande. Alcançamos, estamos correndo contra o tempo, é uma corrida contra o tempo, de 60 para cá, principalmente 60 para cá. A reforma educacional, com a escola nova dos anos 40, deu grandes frutos, etc., mas o Brasil está fazendo um esforço louvável em torno da educação, mas ainda muito longe das nossas reais necessidades. Só alguns dados. Em 1900, nós tínhamos 70% da população analfabeta. O Japão tinha praticamente zero. Outros países, taxas baixíssimas de analfabetismo. O Brasil, 70%. Em 1950, cai para 52% da população analfabeta, metade da população analfabeta. 2015, calcula-se que estejamos em torno dos 13% ainda. Enfim, apesar das muitas advertências do reconhecimento de que a educação deveria ser sempre a prioridade do governo, ela nunca foi uma prioridade real assumida. A nossa Constituição, a Constituição brasileira, tem capítulos muito importantes sobre a educação, mas que raramente são cumpridos. Inclusive, determinações orçamentárias que não são cumpridas. Sempre há outras prioridades que atropelam a educação. Nós temos que nos conscientizarmos que a educação é da essência humana e prioridade humana. Ela não é segunda, ela tem que ser primeira. A Constituição, ela até criou uma porta para o ensino religioso, bastante controvertido e bastante complicado. Eu não vou tratar ele aqui agora, se quiserem, depois nas perguntas podemos voltar ao assunto. Mas uma grande especialista do Estado laico e a questão da educação religiosa é uma professora da Metodista, talvez a maior autoridade no assunto, que é a professora Roseli Fischer. A educação no Brasil, ela sofre de vários problemas. E um dos grandes problemas do Brasil, que eu consigo enxergar, é que nós temos uma força legiferante, ou seja, fabricação de leis impressionante. Como nós somos bons para fabricar lei, né? Leis que não se cumprem, leis que às vezes atrapalham. Se lei fizesse boa educação, o Brasil seria dos primeiros do mundo, porque sempre se multiplicam as leis na área da educação. Projetos inúmeros, o MEC é pródigo em projetos. A quantidade de projetos no MEC é impressionante. Cada 2, 3 anos nós temos uma nova lei de diretrizes e bases, pelo menos modificada em muitos pontos. Com tanto projetismo, com tanta lei, a educação não melhora. Nós temos hoje uma máquina burocrática muito pesada, conduzida pelos senhores da educação, que não tem sido
felizes na política pública que estabelece a educação no Brasil. Ao burocratismo, ao estatismo da educação, há uma série de dificuldades, e hoje nós enfrentamos problemas adicionais através da sociedade de consumo, onde a educação começa a se tornar também um produto de comércio. Isso é um grande problema, depois podemos voltar a esse assunto. Nós temos hoje, será que pátria educadora será finalmente prioridade? Olha, eu até acho que a presidente, ela é bem intencionada. Eu acho que foi um grande passo a questão do pré-sal. A questão do pré-sal dirigiria o petróleo, que em outros países da América do Sul não chegaram a beneficiar a população como deveria. Essa medida parece que encaminhava o petróleo no Brasil, pelo menos parte dele, realmente para um ponto-chave da vida nacional, que é a educação. Infelizmente, estamos vivendo uma época em que o próprio petróleo está sob júdice e o pré-sal hoje já não é uma certeza de que nos anos que se aproximam ele realmente será efetivo na produção de divisas para a educação. Mas a pátria educadora está sob júdice também pela crise política que estamos vivendo, uma enorme crise política. Há uma crise financeira e uma crise econômica. Estamos realmente com essa ideia da pátria educadora sendo uma ideia fundamental. No entanto, hoje, sob questionamento se realmente ela poderá executar, ela já está preparando um conselho para organizar essa pátria educadora, chamou até um brasileiro de Harvard para ajudar nisso, um economista, filósofo, Mangabeira Unger. Agora, se não houver movimentos de pressão para que isso realmente aconteça, a pátria educadora pode ser mais uma tentativa frustrada. Por isso aí eu acho que o papel das instituições, como igreja e como as escolas comunitárias, um dos papéis é realmente fazer pressão para que a educação se torne finalmente uma prioridade no Brasil. A educação no Brasil tem gargalos terríveis. Posso citar alguns, por exemplo, o gargalo da infância, que apesar de ser uma área de grande investimento, há muitas crianças ainda que não têm escola, não têm creche, que estão prejudicadas de início no seu processo civil. O país faz grandes investimentos na infância e na universidade. Existe um meio aí que o país investe pouco, que é a adolescência. E comete um erro terrível, porque a adolescência é uma fase-chave da educação. A adolescência não é problema, a adolescência é uma fase tremendamente criativa, que tem os seus momentos de retraimento, os seus momentos de expansão, mas é uma fase de criação. E o país civilizado, que entende realmente a importância da educação, investe nessa adolescência. O Brasil está jogando fora quantidades e quantidades de jovens, de gerações, por não cuidar adequadamente desta fase da adolescência. A adolescência é identificada
praticada, às vezes, quase como uma fase semi-criminal, né? E o que é um equívoco brutal? Né? O Estatuto da Criança e do Adolescente realmente não conseguiu dar uma forma para resolver nossas questões aqui. Essas casas de recuperação para os adolescentes não funcionam, pelo menos como está organizado agora, já tem superlotação. Os adolescentes retornam à criminalidade ou em 70% em alguns casos, às vezes, nos casos melhores, em algumas partes do país, 40%. É o Brasil descuidando da sua juventude. Além disso, desses gargalos, há o gargalo hoje da educação, que é fonte de lucro. Então, a educação começa a ser considerada um produto. O estudante ele passa a ser consumidor, a escola passa a oferecer um produto a esse consumidor e se faz um contrato de consumo entre consumidor e produtor. Isso é muito sintomático de que nós estamos desvirtuando a educação. A terminologia que nós começamos a usar realmente não diz o que é, de fato, a importância da educação e a necessidade da educação. Bom, temos muitos problemas da educação, poderíamos estender mais, mas temos que falar aqui da teologia, do papel da teologia. O papel da teologia enfrenta agora não só a crise da educação, o país, o déficit educacional do país, mas enfrenta também a crise da igreja. Eu acho que somos obrigados a reconhecer também que a igreja, ela acabou se interiorizando, voltando-se para dentro de si mesma. E com isso ela deixou de ter realmente uma presença pública mais efetiva, uma participação no projeto público do país mais efetiva. A igreja está interiorizada, formando alguns guetos dentro dela mesma. Às vezes verdadeiros bunkers, ou seja, se trata de defender aquela instituição e fazer a apologia daquela instituição, e esses guetos e esses bunkers são bastante prejudiciais à vida do país e à educação do país. É necessário que nós tenhamos uma presença pública mais positiva. A presença pública, a parte desse gueto, tem sido muito negativa, por exemplo, se pensarmos na bancada evangélica, na Câmara, por exemplo, no Senado. A bancada evangélica tem sido um desastre em termos de participação e de testemunho. Tudo isso prejudica a teologia na sua tarefa de ajudar no projeto educacional do país. Além disso, nós enfrentamos a prepotência do carisma e dos dogmas. Carismas institucionais ou carismas pessoais, há uma tendência das igrejas tornarem esses carismas palavras finais e uma tendência à prepotência. Vocês sabem isso de experiência. Né? E a prepotência dos dogmas, cada igreja defende o seu dogma. Há milhares de igrejas hoje no Brasil, cada um diz que tem mais razão contra a outra. Né? Que beira o irracionalismo. Além disso, há nas igrejas uma certa onda obscurantista também, quando muitas igrejas, ao invés de tomarem a teologia como prioridade, têm medo da teologia, advertem contra os perigos
Isso é o obscurantismo. Eu tenho contactado muitos estudantes aqui que vêm me contar a sua história, como tiveram que vencer barreiras da própria igreja para estudar teologia. E muitos foram perseguidos na própria igreja porque resolveram estudar teologia. Então a onda obscurantista é muito forte. Bom, a teologia tem que lutar, às vezes, contra suas próprias amarras e as amarras da própria igreja. Mesmo assim, eu posso dizer para vocês que no Brasil, os 3 maiores educadores recentemente falecidos, todos eles tiveram muito contato com a teologia. Paulo Freire, Hugo Astor, Rubens. Esse trio tem raízes na teologia. Eles beberam da teologia, eles pensaram também com a teologia. Não é? Então eu posso dizer para vocês que a tradição de trabalhar na pedagogia, nós temos né? Basta que percebamos como é importante a teologia para interlocução com a sociedade. Né? Eu vou trabalhar com 3 palavras desses autores aqui, todos eles utilizaram essas palavras: encantamento, desencantamento e reencantamento. Né? A educação, ela começa com um encantamento. As crianças são encantadas. Né? Durante muito tempo, né? A prática do encantamento nas artes, nas letras, o encantamento dos gestos, o encantamento da convivência era parte da educação. O professor era encantado. Havia uma aura no professor do encantamento da educação, como havia a aura da vocação também do médico, uma aura de encantamento na medicina, né? E hoje, o mundo maquinal que nós vivemos parece que vai desencantando cada vez mais. Então nós passamos por um processo de desencantamento. Esse processo de desencantamento foi muito bem escrito por Max Weber, né? A sociedade nossa, tecnológica, ela é uma sociedade promotora do desencantamento de coisas que deveriam continuar com um certo encantamento. Então, esses autores que eu mencionei, todos eles falam de reencantar a educação. É preciso reencantar a educação. Os professores precisam se reencantar, os alunos, os estudantes precisam se reencantar, e a relação professor-estudante precisa se reencantar, os gestores de educação precisam se reencantar para a educação. Não? Mas eu gostaria agora de entrar especificamente no que eu poderia esperar da teologia nesse reencantamento. Eu fiz um exercício de 10 pontos. Eu não sei se vai dar tempo de trabalhar nos 10, mas eu vou trabalhar pelo menos alguns deles. Né? Primeiro, eu acho, aliás, 3 pontos prévios. Né? Eu acho que a religião, todas as religiões deveriam ser educadoras e não domesticadoras. Há uma tendência da religião de deixar a sua tarefa educadora para ser domesticadora. Jesus Cristo, ele encantou educando. A convivência de Jesus Cristo foi um encantamento educador. As religiões deveriam ser educadoras, não domesticadoras. O sagrado tem
tem que ser educador, não mistificador. Hoje nós assistimos todas as manipulações do sagrado que mistificam a consciência das pessoas. Mistificação do sagrado em vez de educação. A teologia tem que ser educadora e não apologética. Eu cansei da teologia da apologética. Cansei, não dá mais. As pessoas se apegam a seus dogmas, às vezes quase sempre mal construídos, e fazem a apologia dele como se fosse a maior maravilha do mundo. E hoje nós vemos que realmente a teologia tem que ser mais projetiva, mais de promoção, de diálogo, de entendimento, de compreensão. Não é? Então, o primeiro ponto que eu acho que para recantar a educação, a teologia poderia contribuir, é retomar a relação de profundidade com o sagrado, como fonte de sentido. O sagrado é fonte de sentido. Então nós não podemos ficar, quando eu digo fonte de sentido, eu estou dizendo que há uma diferença entre sentido e significação. Às vezes nós nos limitamos à significação das palavras, só que na significação ela é uma limitação do sentido. Mas sentido de onde? Onde está a fonte do sentido? A fonte do sentido é a profundidade da realidade. Aí está o sagrado. Então, quando hoje nós falamos falta de sentido para a vida das pessoas, é porque as pessoas não estão sabendo mais buscar sentido na fonte de sentido. Então eu vejo o sagrado não como as significações de superfície, mas a necessidade de suprir pelo sagrado a carência de sentido. Aí é uma hermenêutica, na verdade. Eu estou propondo aí uma hermenêutica do sentido da vida a partir da nossa relação em profundidade com o sagrado, no caso nosso teológico cristão, com a nossa fé. Segundo ponto, superação da violência do dogmatismo e do fundamentalismo. O dogmatismo é uma violência. Né? Aqui eu confesso que já defendi muito dogma. No passado já pensei muito positivamente a dogmática cristã, defendia, achava que tinha razão de ser. Não é? Hoje eu estou muito mais desconfiado de toda forma de dogmatismo. E sobretudo do fundamentalismo. Vocês todos têm visto na televisão o fundamentalismo islâmico, né? O que ele produz? Todo fundamentalismo tende e tem um aspecto de violência, porque afirma, eu tenho a verdade e qualquer outro mundo está errado. Eu tenho a verdade. Isso no sistema de convivência humana acaba sendo violento. O dogmatismo é violento. O fundamentalismo é violento. Nós não podemos mais teologicamente concordar ou prosseguir com qualquer forma de dogmatismo e de fundamentalismo, e temos que desenvolver uma teologia mais dialógica, de um saber dialogal. A teologia, ela começa por aprender a sair de si. Aprender a sair de si. Aprender a ouvir o outro, compreender o outro. Isso é caminho para a teologia. Se eu não faço isso, eu apenas me retraio no meu bunker apologético para defender, e o outro é o errado, é o que deve ser atacado. Isso realmente não é boa contribuição. A teologia tem que contribuir sabendo dialogar, compreender, conviver com o outro e com as diferenças. O terceiro ponto, eu acho que a teologia tem que mostrar
existe uma importância no testemunho de vida. Cada vez mais a educação parece caminhar para um maquinismo, se confunde educação simplesmente como comunicação. Então, informação. Então, hoje nós temos a rede, hoje nós temos os meios de relação de comunicação, e se esquece que a educação, ela tem na sua relação fundamental, tem a ver com testemunho de vida. Né? Às vezes, eu sinto em muitos projetos de educação, né, que a máquina é mais importante, está mais certa. A parte frágil é o professor que está atrás. Cada vez a máquina parece ser a parte certa da educação e o professor a parte errada. Isso é um equívoco brutal. Não é? A educação, ela não é só informação, a educação precisa ter convivência, testemunho de vida. A fé cristã se baseia em testemunhos de vida. A fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo olhar o que o outro crê e transmite para mim. Sem olhar o testemunho de vida, pelo menos para Paulo, não há fé. Então, essa dimensão é uma dimensão também própria da fé e própria da educação. Não é? Um outro ponto, não é reconquistar a ideia de vocação. Não é? As pessoas hoje, elas parecem mais atender às funções sociais e se adaptam às funções sociais, cada vez mais a ideia de vocação para segundo plano. Só que vocação é parte de um processo criador que tem a ver com o próprio Criador, e as pessoas vocacionadas, elas têm uma tarefa a cumprir que é da sua essência. Quem é educador ou pastor, não é? Vai ser educador ou pastor independentemente da situação. O educador e o pastor, eles têm que ser educadores independente de incentivo. Claro que incentivo é necessário como uma forma de reconhecimento. Não estou desvalorizando o incentivo, mas não é o incentivo que faz o pastor, não é o incentivo que faz o educador. Então, reconhecer o aspecto vocacional na criação. Deus vocaciona pessoas para cuidar. Um outro ponto é a necessidade de enfatizarmos também a dimensão escatológica da vida. Na idolatria do presente, as pessoas facilmente esquecem que morrerão. Nós estamos aqui, não somos a razão definitiva do universo. Há muitas outras coisas, nós passaremos. Nós, sem a idolatria do presente, eu sou capaz de pensar na geração futura. Com a escatologia, eu sou capaz de questionar o egoísmo natural que os meios de comunicação provocam. Então, a propaganda é uma forma de incentivar o egoísmo. A escatologia cristã relativiza e questiona a idolatria do presente, questiona o egoísmo que hoje é o que movimenta a máquina econômica. O ser humano, a humanidade e as gerações são sempre fins, nunca meios. A geração é sempre fim. A próxima geração é um fim. Ela não é meio. Vamos sacrificar ela para o nosso gozo dessa geração. Não é possível isso. O cristão não pode pensar nisso. Nós temos que pensar também numa antropologia responsável. O que é antropologia responsável?
responsável. Responsável quer dizer que responde. A palavra responsável quer dizer que responde. Responde a quem? Quem responde, responde a alguém. A mim mesmo, ao outro e a Deus. É preciso que essa dimensão de resposta a Deus também apareça, mas que ela seja uma preocupação de responsabilidade menos moralista e mais ética. Menos moralista e mais ética. Os moralismos se apegam a questões, enquanto é mais ou menos que o moralista, ele é que nem o que engole ou o mosquito e quer engolir o camelo, né? As questões éticas da humanidade de hoje são fundamentais e o cristão é responsável por elas. Não adianta coar o mosquito e engolir o camelo. Então nós precisamos de uma antropologia que seja responsável diante de Deus, fora dela, como diz Lutero, né? A máquina global, ela é hoje, né, quase um novo Leviatã, que tritura no seu dentro instituições, pessoas e o próprio Estado. O Estado hoje vai a reboque da máquina global. Por que o Brasil não tem autonomia econômica? Nós estamos dependendo da economia mundial. É a máquina global que determina. Nós somos frutos hoje da máquina global com toda a tecnologia que ela produz. Não é? A máquina global, ela produz próteses mentais. Nós temos 3 próteses mentais na história. Não é? A primeira prótese mental da história, isso é uma tecnologia de um comunicador chamado McLuhan. Não é? Existe a prótese física. O meu óculos é uma prótese física para os meus olhos. Mas existem as próteses mentais. As próteses mentais apareceram na história de várias maneiras. Uma grande prótese mental que apareceu na história foi a escrita. A revolução da escrita é comparável à revolução hoje da tecnologia de informação, da internet. A segunda grande prótese mental foi o livro, a imprensa, que colocou o livro à disposição. E a terceira prótese mental, e a mais perigosa e eficiente, é a internet. A internet é uma verdadeira prótese mental que funciona para o bem e para o mal. A educação, ela não pode funcionar só com as próteses mentais, por mais importante que ela seja. A educação tem que passar pela convivência. Por isso é preciso hoje revalorizar o professor. É preciso hoje criar um novo respeito ao professor. O ensino de consumo desvalorizou o professor a tal ponto que nas escolas públicas o professor é o último que tem ali algum valor. Antigamente, só para dar um exemplo, né? Eu me lembro que qualquer bobagem que eu fazia na escola, eu tinha 2 medos. Uma do professor Jadir, que era severo, e iria realmente me punir como punia. E o segundo medo que eu tinha era do meu pai e da minha mãe, porque eles seriam informados da besteira que eu fiz e eu seria punido pela segunda vez. Porque a escola e o professor sempre tinham razão. Hoje, se o professor reclama do aluno, fala qualquer coisa com o aluno, o pai e a mãe processam o professor e processam a escola. O professor foi desvalorizado a um tal ponto que realmente
nós não podemos seguir construindo educação nesse patamar. País onde a pátria educadora, a educação tem que ser centrada no estudante, é verdade, mas tem que valorizar o professor. Isso é fundamental hoje para o país. Não podemos seguir com um professor desvalorizado, ganhando o que ganha, e esperar que o país seja uma pátria educadora. Nós estamos caminhando para o final. Eu vou apenas enunciar os 3 pontos finais. Primeiro, a igreja. A igreja hoje é muito instituição. Ela precisa ser mais evento, mais comunidade, mais participação. Parece que tudo hoje funciona para valorizar a instituição. Isso não é típico da eclesiologia cristã, nem é cristão. A instituição é segunda, é secundária. A missão, o evento é primeiro. Um outro ponto, nós precisamos revalorizar a criação do Criador. Há uma teologia da criação, uma teologia do Criador. A nossa civilização vive um irracionalismo e uma loucura. Nós estamos em plena loucura. A nossa civilização é louca. A nossa civilização, do jeito que ela se propõe à vida, ela não tem como seguir. Não há porta de saída. Então nós temos que responsabilidade diante das pessoas e diante de Deus, de revalorizar a ideia do Criador e da criatura, a ideia do Criador e da criação. A criação, os cristãos deveriam ser campeões da ecologia. Isso é um problema fundamental, que tem a ver com a loucura do mundo. Quando Paulo fala da loucura do mundo, a loucura do mundo está atingindo níveis terríveis, atingindo toda a terra, todas as pessoas. Então nós temos que recuperar uma teologia do Criador e uma teologia da criação. E por fim, praticar mais as doutrinas. Não se trata somente de pensar a doutrina. Eu gosto da expressão de alguns teólogos, Martin Hegel, por exemplo, que fala, não, nós temos que praticar a doutrina. Criação não é só uma doutrina, nós temos que praticar a criação. Ora, nós temos que praticar a criação. Nós temos que praticar a água, nós temos que praticar a planta, nós temos que praticar os animais, nós temos que praticar a nossa convivência com a natureza, nós temos que praticar a criação. Criação não é doutrina, só a criação é para ser praticada. Nós temos que praticar o êxodo. As pessoas aferradas à instituição esqueceram o êxodo. Êxodo é sair. As pessoas estão esquecendo de praticar. Falam muito do êxodo, mas é preciso falar do êxodo e praticar o êxodo. Praticar a encarnação. A encarnação de Cristo é o caminho para nós encarnarmos o Evangelho. Encarnação parte da nossa atividade. Jesus Cristo recomenda que nós tomemos a nossa cruz, nós temos que nos encarnar. Encarnar o Evangelho. Encarnar a cruz. Praticar a cruz. Hoje, os evangelhos, principalmente, estão
praticar a cruz, só ver os benefícios e as bênçãos que o Evangelho traz. Nada de praticar a cruz. Não é? Isso é terrível. A cruz é também para ser praticada. E é necessário praticar a escatologia, praticar a nossa vida em trânsito, esperando os acontecimentos que Deus também está preparando. Praticar a escatologia aqui e agora. E por fim, praticar a gratuidade de Deus, a graça de Deus, a presença salvadora de Deus na vida. Não podemos mais seguir traduzindo a religião a fé na religião de mercado. Mercado é a contradição com a gratuidade de Deus. Mercado não sabe o que é o Deus da graça. Então nós temos que praticar